Olá amigos, vamos hoje terminar o capítulo 7 de Daniel. É o capítulo onde ele refere o sonho que teve com os animais extraordinários que o perturbaram e com umas visões celestiais que ele também descreve em alternância com aquilo que ele vai vendo, ora no céu, ora na terra. Então, resumindo, o sonho de Daniel tem visões dos reinos deste mundo e, ao mesmo tempo, em simultâneo, acontecimentos espirituais. E o texto bíblico do livro de Daniel vai para ali, volta para aqui, vai, vem, e é assim uma alternância. E em termos do decorrer do tempo, é também um efeito espiral, ou seja, há um recuo e um avanço, tanto na vertical como no céu e na terra, mas depois também no tempo recuo e avanço. Portanto, é muito dinâmica a profecia de Daniel. Não só o Apocalipse também funciona assim. E vamos avançar então. Aqui, esta ilustração refere os 4 animais. Vamos ler já o texto bíblico, porque hoje vamos falar dos animais. Aproximei-me de um dos que estavam ali presentes e pedi-lhe que me dissesse a verdade a respeito de tudo aquilo. E ele me respondeu, fazendo-me conhecer a interpretação dessas coisas. Esses animais enormes, em número de 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Então, o capítulo 7 continua. Daniel está a ter este sonho extraordinário com estes animais. A primeira parte está no vídeo anterior, se alguém quiser ver pode ir ver o vídeo anterior, e agora está a continuar. Então, ele teve todas aquelas visões dentro do seu sonho e ele agora vai perguntar a um mensageiro que estava ali questões, vai colocar questões. E é isto que dizem estes 2 versículos. Ele vai perguntar a interpretação dos 4 animais. E então, a interpretação dos 4 animais, já vamos continuar a ler o texto, remete sempre, eu coloco sempre este quadro, porque tem a ver, os 4 animais têm a ver com a estátua de Nabucodonosor. Só esta parte dos 10 reinos é que é uma novidade aqui, e vamos, não totalmente porque tem os 10 dedos também de equivalência, mas é como se aqui, nestes sonhos de animais, nestas visões de Daniel, é como se fosse agora dar o pormenor que aqui na estátua não deu. Então, relembrando, só para compreendermos o que vamos falar a seguir, a cabeça de ouro, que era a Babilónia, está representada naquele animal que era o leão com as asas. O Império Medo-Persa que se sucede está representado naquele urso que é descrito aqui no texto, e depois o leopardo tem a ver com a Grécia e finalmente Roma, aquele animal mais estranho, mais terrível. Então avançamos. Isto é só para irmos lembrando e associando. Os que receberão o reino são os santos do Altíssimo, e eles conservarão o reino para sempre, de eternidade em eternidade. Ora, isto parece que não tem nada a ver. Então, o texto agora desta segunda parte começa Daniel a perguntar a interpretação destas coisas. E o que lhe é respondido é que esses animais enormes, em número de 4, são 4 reis que se levantarão sobre a terra. Já vimos aqui quais são os reinos, e depois agora acontece uma coisa que é estranha. Outra vez volta a falar de coisas espirituais, parece que não tem nada a ver com estes animais. Cá está ele. Fala dos animais da terra, faz uns apartes para algo espiritual que ele quer dizer e depois volta outra vez. Então, este que eu coloquei aqui, um slide com este versículo, tem a ver com esses apartes, mas também há aqui outra conotação, que é uma conotação de consolo e um lembrar ao ser humano de que, apesar de todas as coisas terríveis que vão acontecer, há sempre uma esperança, que é a esperança de que o reino de Deus vai ser restaurado na terra, e como está aqui escrito, os que receberão o reino são os santos do Altíssimo,
e eles conservarão o reino para sempre, da eternidade à eternidade. Agora, à medida que vamos avançar no texto, o texto bíblico está sempre continuamente a lembrar, e é Deus que está a lembrar ao Daniel, ao longo deste texto, destas visões sucessivas, que o reino será dado aos santos. É descrito o sofrimento, é descrito são descritos vários acontecimentos que não são bons para os santos, mas está sempre a ser trazida esta lembrança, esta promessa de que tudo acabará bem para aqueles que forem fiéis a Deus. Continuando, volta para os animais. Quis então saber a verdade acerca do quarto animal, que era diferente de todos os outros, extremamente terrível, com dentes de ferro e garras de bronze, que comia e triturava e depois calcava aos pés o que restava. Este quarto animal, que equivale ao Império Romano, era o governo, o reino, o império que vigorava quando Jesus veio à Terra. Quando Jesus encarnou e veio naquele seu primeiro ministério de Cordeiro de Deus, de Remidor. Este animal terrível, o quarto animal, o quarto reino, é este, que é exemplificado aqui. Esta imagem é, claro, ilustrativa, baseado no texto bíblico, mas quem fez a imagem imaginou. Não temos a certeza se é assim, claro. Quis então saber a verdade acerca do quarto animal, que era diferente. Daniel ficou perturbado porque este animal era mesmo esquisito. Eu acho que até está bem ilustrado. Quando que os outros sabemos que é um leão, que é um leopardo, é um urso, este não sabemos bem o que é isto. É uma coisa assim feia, não é? Que dentes de ferro, garras de bronze, que comia e triturava e depois calcava aos pés o que restava. E também Daniel diz que, e também sobre os 10 chifres que estavam na sua cabeça e outro chifre que surgiu diante do qual 3 dos primeiros caíram. Esse chifre que tinha olhos e uma boca que proferia palavras arrogantes e cujo aspecto era mais majestoso que o dos outros chifres. Então, o Daniel, que até já tinha explicado a estátua ao rei Nabucodonosor e sabia que eram reinos, quando viu estes animais, aqui neste animal começam a acontecer coisas estranhas que não tinha nada a ver com, ou melhor, que não tinha sido revelado quando, no caso, a estátua tinha sido revelado então também os 10 dedos da estátua, não é? E tudo isto que lhe parecia estranho. Parece estranho para nós, mas para ele era muito estranho também. E ele quis saber, ficou perturbado, porque do dorso deste animal saíram 10 chifres e depois dos 10 chifres houve um pequeno chifre que se levantou abatendo outros 3. E ele ficou perturbado com isto e queria entender. Queria entender porque além daqueles 4 impérios que iriam acontecer, e Daniel estava na Babilónia e ele apanhou aqui uma sucessão de impérios, mas foi antes do Império Romano. E então tudo isto era do futuro. Estes animais, ele estava a ter visões do futuro. E para nos deixar, Deus usou para nos deixar informação para nós. Então, estes 10 chifres sairiam deste animal. Este animal, representando o Império Romano, significam 10 reinos que se levantarão a partir do Império Romano. E é isso que Daniel... Aqui ele não percebia o que era o Império Romano, nós é que sabemos hoje, mas ele estava aqui perturbado com esta história dos chifres. Agora volta Daniel a ter revelação do mundo espiritual, esta alternância. Este vídeo é um bocadinho confuso se não percebermos este conceito de que há uma alternância. Continuando. Estava eu contemplando e este chifre movia guerra aos santos e prevalecia sobre eles até o momento em que veio o ancião e foi feito o julgamento em favor dos santos do Altíssimo e chegou o tempo em que os santos entraram na posse do reino. Então, é sempre feita esta parte, Deus fala sempre numa perspectiva de consolo, de promessa, de restauração daqueles que são dele, no meio de tudo isto. Estão a ver?
É como se Deus não quisesse que nós ficássemos demasiado horrorizados, demasiado assustados. Está sempre aqui, mete um pouquinho da situação, daquilo que vai acontecer, que realmente os santos, vai haver guerra aos santos e parece que este animal, este pequeno chifre está a prevalecer sobre os santos, mas ao mesmo tempo Deus está sempre aqui a lembrar que isto só vai acontecer até o momento em que veio o ancião e foi feito o julgamento. Portanto, não será para sempre. Continuando, e ele continuou, o quarto animal será o quarto reino sobre a terra. Diferente de todos os reinos, ele devorará a terra inteira, calcá-la aos pés e a esmagará. Quanto aos 10 chifres, são 10 reis que surgirão desse reino, e outro se levantará depois deles, e este será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis. Então, é daqui que muita gente, eu também estou inclinada a pensar assim, muitas pessoas que estudam as Escrituras consideram que estes 10 chifres são 10 reinos que surgirão da Europa. Então isto faz-nos lembrar muito toda esta União Europeia, ou uma fórmula que sairá em substituição desta União Europeia, mas estes 10 chifres, que poderão ser literais ou não, ou poderão ser figurativos, mas eu estou mais inclinada em que sejam mesmo 10 nações que se levantem na União Europeia unidas com um propósito maligno. É o que me parece. Por um lado, não pode ser equivalente exatamente à União Europeia, porque a União Europeia já tem muito mais, mas poderá haver aqui algum evento que alavanque uma mudança, que se levantem estes 10 reinos no tempo do fim. Eu penso que estaremos para breve. Esta União Europeia tem tomado decisões que são coisas... nem sei como é que é de adjetivar isto. Mas tudo indica que estamos a caminhar para o tempo do fim, porque os sinais, Jesus sempre alertava para nós estarmos atentos aos sinais. E há muita coisa aqui, o auge desta religião do mistério, o auge do domínio de Satanás sobre as pessoas, com aquilo que nós vimos em Sodoma e Gomorra, que levou a que Deus destruísse. Também nós vemos agora na plenitude, a nível global, toda esta sodomia que há pelo mundo. E muito mais. Então, quanto aos 10 chifres, são 10 reis que surgirão deste reino. Qual reino? Roma, que é o quarto império. De Roma, do quarto animal, vão ressurgir 10 reis. E outro se levantará depois deles. Este será diferente dos primeiros. Então, há um pequeno chifre. Há aqui alguém que se evidencia. Eu penso que será um homem, que não será um reino em si, que será um homem que ficará em evidência. Pode ser realmente o líder de um dos países que vai fazer esta tal coligação europeia, romana, mas ele aparece a falar, parece que há aqui uma personificação do chifre, enquanto que nos outros fala só de reinos. Continuando. Portanto, referente a este pequeno chifre, proferirá insultos contra o Altíssimo e porá à prova os santos do Altíssimo. Ele tentará mudar os tempos e a lei, e os santos serão entregues em suas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Nós já vimos aqui esta questão de um tempo, metade de um tempo, 7 tempos, é o tempo profético, e aqui no contexto de Daniel é 1 ano. Portanto, aqui serão 3 anos e meio. É importante nós agora meditarmos aqui um bocadinho neste slide. Então, proferirá insultos contra o Altíssimo e porá à prova os santos do Altíssimo. Ou seja, esta pessoa, vamos dizer que é assim, esta pessoa que se vai levantar, um líder, imaginamos que seja um líder que se vai levantar nesta Europa, nestes 10 reinos, que continuarão do Império Romano, vai abater outros 3, não percebemos porquê, o que é que são estes 3, vai abater estes 3 e levanta-se, destaca-se e blasfema de Deus. Blasfema de Deus, faz insultos contra o Altíssimo, persegue os santos do Altíssimo, tudo indica que persegue aqueles que são cristãos, e ele vai tentar mudar tempos e a lei, e os santos serão entregues nas suas mãos. Então, serão entregues nas suas mãos. Aqui faz-me lembrar
a parte do Apocalipse onde fala de uma tão grande tribulação que haverá aqueles que vão morrer, muitos vão morrer, aqueles que são de Jesus, que vão morrer e aparecem depois lá numa grande tribulação em Apocalipse. Quando chegarmos lá, podem ler Apocalipse e vão perceber estas ligações com o livro de Daniel. Então este tentará mudar os tempos e a lei. A palavra tempos aqui não é moedim, porque aqui esta parte do texto de Daniel é em aramaico também. Ainda não terminamos a parte que é em aramaico, ainda é um pouco mais. Mas não sei se o termo é hebraico ou aramaico, mas é zemã. Eu penso que será aramaico. Só que aqui pelo contexto e também na versão grega do livro de Daniel, na Septuaginta, tem lá Kairos. Logo, eu penso que o conceito aqui tudo indica, aponta para esta moedim, aquilo que nós já falamos das moedim. As moedim são tempos assinalados de Deus. E neste sentido, o que este pequeno chifre quer é mudar o plano que Deus tem até ao final. Ele quer mudar o plano. Como é que ele quer mudar o plano? Ou seja, o que está escrito é que haverá aquele percurso da redenção do homem em que as festas, as moedim, são símbolos de todo esse plano de redenção. E o que ele quer é torcer. Ou seja, ele quer tomar o poder no mundo e ele acha que ele é maior que Deus e que ele vai assumir e vai ser senhor sobre a terra. Ele é chamado o príncipe deste mundo, Satanás. Eu estou aqui a falar deste pequeno chifre com uma perfeita ligação ao plano diabólico de Satanás. Ele vai ser como se fosse um representante de Satanás na terra, assim como Jesus é do Pai. Então ele vai tentar mudar os tempos e a lei de Deus é aquilo que é certo e que é errado. E ele vai chegar aqui e vai mudar o conceito de certo e errado. Já vemos isso hoje até nos filmes, nas séries. O bem é chamado mal e o mal é chamado bem. Tem a ver com isso também, mas esta mudança do Kairos, pensem bem que o Kairos de Deus é o plano de Deus, o propósito que Deus está a seguir de sequência em que Ele virá a julgar este mundo. Ele vai achar, não, Ele é que domina toda a terra, vai perseguir aqueles que são os cristãos, os que são os santos do Altíssimo. A palavra santo quer dizer separado do Altíssimo, os separados para Deus, e os santos serão entregues em suas mãos por um tempo, 2 tempos e metade do tempo. Serão 3 anos e meio. Nós vimos agora este período deste tempo pandémico. O que é que aconteceu? 3 anos e meio. Será assim um tempo semelhante, só que aquilo que aconteceu nestes anos será uma coisa pior. As pessoas são perseguidas, aqueles que são crentes em Jesus vão ser perseguidos. Vai ser um tempo como nunca houve na Terra. Volta agora outra visão, no sentido mais espiritual, mais celestial. Então, mas o tribunal dará audiência e o domínio lhe será arrebatado, destruído e reduzido e nada até ao fim. E o reino, o império e as grandezas dos reinos sobre todos os céus serão entregues ao povo dos santos do Altíssimo. Seu império é um império eterno e todos os impérios o servirão e lhe prestarão obediência. Então, este último slide, esta última porção do texto, versículo 26 e 27, é a conclusão disto. Reparem como fala do animal, lembra que os santos é que vão herdar o reino, fala dos 10 reinos, do pequeno chifre, e lembra que o pequeno chifre será destruído. E fala que os santos do Altíssimo serão perseguidos e vencidos, mas depois diz que esses santos do Altíssimo terão o reino. Estão a ver aqui sempre a alternância. E tudo isto faz parte do sonho de Daniel. E ele, quando termina isto, está perturbado. E nós só a ler isto ficamos já assim perturbados e a meditar em todas estas coisas que irão acontecer. Quem é que será? Imaginem ele, porque nós já estamos a ver isto aqui na Europa, saindo do Império Romano, a restauração do Império Romano. Porque não duvidem, esta União Europeia saiu de um sonho da restauração do Império Romano. E vários já tentaram restaurar esse Império Romano. É história. E então o Daniel ficou, diz aqui no final, aqui termina a narrativa. Eu, Daniel, fiquei muito perturbado em meus pensamentos e a cor do meu rosto mudou. E conservei isto em meu coração.
Então temos presente todos estes animais. Virão agora mais visões e revelações do Daniel nos próximos capítulos, mas interessa-nos saber aqui. Há uma expressão profética tirada do livro de Isaías que é: que horas são no relógio de Deus? Que horas são da noite? Que horas são da noite? E que horas são neste tempo, neste Kairos de Deus? Que horas são? Em que tempo das Moedim nós estamos? Nós estamos aqui à espera dos 10 reinos que se levantem, porque destes 10 reinos, 3 serão abatidos e um pequeno chifre vai levantar-se. Nós estamos a viver este tempo. Estão prestes a levantar-se estes 10 reinos. Muitas coisas estão a acontecer. E aquilo que Daniel estava sempre aqui a alertar, várias vezes, não Daniel, mas Deus através de Daniel, os que receberão o reino são os santos do Altíssimo e conservarão o reino para sempre de eternidade e eternidade. Quem são os santos do Altíssimo? São os discípulos de Jesus. Porque santos quer dizer separados do mundo. Aquilo que era santo para Deus era algo que era do uso exclusivo de Deus, da posse exclusiva de Deus. Então, os santos do Altíssimo são aqueles que são os consagrados de Deus, são aqueles que são os discípulos de Jesus, e tudo o resto está debaixo deste império satânico que vai progredir até esse tempo do fim. Os santos do Altíssimo vão receber o reino. E durante todo este tempo agora que virá, que sabemos que virá e que já está, nós já sentimos que isto há um peso aqui na Europa. E todo o resto do mundo, cada um tem o seu contexto político, social, económico. Mas aqui na Europa nós sentimos este peso. O peso destes chifres que nós já sentimos que se estão a erguer de algum modo. Ainda não os vemos com os nossos olhos ou com a nossa mente, mas nós já sentimos no espírito como estes chifres se estão a levantar. São poderes das trevas que se estão a levantar. Sentimos isso perfeitamente. E aqueles que oram e que intercedem sentem isso. Então eu vou passar à frente. E agora, neste slide final, resumi aqui, fui tirar todo do capítulo 7. Estes aqui em cima até são daquele último vídeo anterior, mas fui extrair tudo o que tem a ver com o pequeno chifre. Que é para nós estarmos precavidos e atentos a quando essa personagem se levantar. Nós já vemos este espírito, já diz lá em 1 de João que o espírito do anticristo já está a preparar-se. E tem-se ido a preparar ao longo destes últimos 2000 anos, mas nós sentimos agora o auge. Então, versículo 8 do capítulo 7, que era do outro vídeo, diz assim: o outro chifre pequeno, diante do qual foram arrancados 3 dos primeiros chifres. Neste chifre havia olhos como olhos humanos e uma boca que proferia palavras arrogantes. Portanto, há uma arrogância. Estes olhos humanos a mim dá-me a entender que é uma pessoa, um indivíduo, um líder que se vai levantar. Versículo 11, também do outro vídeo anterior: e continuava olhando então por causa do ruído das palavras arrogantes que proferia aquele chifre. Quando vi que o animal fora morto, o seu cadáver destruído e entregue ao abrasamento do fogo. Isto é, há uma promessa de destruição. Vamos ter que nos lembrar sempre que essa pessoa vai parecer muito poderosa, vai parecer que nos quer destruir, mas temos que nos lembrar aquilo que Jesus prometeu, aquilo que Deus está a prometer através dos seus profetas. O versículo 20. Este chifre que tinha olhos e uma boca que proferia palavras arrogantes e cujo aspecto era mais majestoso que o dos outros chifres. Continua a descrever aqui o chifre. O versículo 24, será diferente dos primeiros e baterá a 3 reis. Versículo 25, proferirá insultos contra o Altíssimo e porá à prova os santos do Altíssimo. Ele tentará mudar os tempos e a lei, e os santos serão entregues nas suas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, temos aqui um resumo do que neste capítulo 7 fala deste pequeno chifre. À medida que vamos avançando no livro de Daniel, vamos tendo mais informação. E há noutros profetas e no Novo Testamento há também mais informação para complementar. Toda esta descrição desta personagem que se vai levantar e que será aqui neste culminar da história antes do julgamento de Deus. E temos que nos consolar uns aos outros
com a promessa da sua vinda, como diz Paulo. E lembrando que apesar de tudo o que possa vir a acontecer, não será por muito tempo, é um tempo, 2 tempos e metade do tempo, 3 anos e meio, e que precisamos, como nos diz Jesus em Mateus 24, perseverar até ao fim, permanecer e não ter medo, e ficar firme diante de Deus como discípulos de Jesus, nunca negando a Jesus, aquele que é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, que virá julgar, e virá mesmo julgar toda a terra. Por mais palavras apóstatas, blasfemas, que esta figura vá proferir, por mais perseguição que nós possamos ter, temos que aprender a dizer o não, que eu já falei num vídeo, aprender a dizer não e ficar firmes. Nós somos o que somos e isto é só um pequeno ponto no universo, a nossa passagem aqui pela Terra. Como a minha mãe diz sempre, são umas férias aqui pequenas, perante todo aquilo que Deus tem para nós, este reino, que Jesus virá aqui implantar na Terra. Será que teremos um reino aqui? E depois mais à frente fala dos novos céus e nova terra. Isso já é prometido em Apocalipse. Eu vou concluir aqui. Portanto, isto não é para nos assustar nem para meter medo. É uma realidade que vai acontecer e é um aviso, é uma informação que Deus nos dá, porque Deus nos ama e quer nos dar esta informação. Vai acontecer. Porquê que vai acontecer? Porque Deus quis? Não. Porque os homens que Deus criou à sua imagem e semelhança escolheram este caminho. Porque há sempre um tempo em que o homem pode dizer não quero. Apesar do aviso divino que está na profecia, Deus mandou o profeta Jonas ir a Nínive. Aquele povo arrependeu-se e aquilo que Deus tinha falado de julgamento não aconteceu. E assim toda a profecia condicional. Mas o homem está neste caminho, à margem de Deus, não quer, tem vergonha até de dizer. Muitas pessoas têm vergonha, até sabem que Deus existe, mas têm vergonha de dizer que são discípulos de Jesus. E ser discípulo de Jesus significa que nos colocamos debaixo da autoridade de Jesus. Então, fica aqui esta informação. Estes versículos releiam e meditem nisto. Nós vamos precisar de reconhecer com discernimento espiritual quando esta pessoa se levantar. Deixo-vos aqui 2 livros, como habitualmente. A graça que me basta, o Espinho de Paulo, tem a ver com a perseguição que havia sobre Paulo, a revelação espiritual que ele tinha de coisas extraordinárias e ao mesmo tempo a perseguição que ele tinha fora da igreja e dentro da igreja. Ele era perseguido tanto por incrédulos como pelos cristãos. E o livro da vida já tem a ver com este significado do livro da vida. O nosso nome está escrito no livro da vida e como é que nós podemos ter esse nome lá e não só. Deixo-vos aqui o site, está tudo disponível gratuitamente no site e os livros também estão só a preço de custo na Amazon. Continuem a ler, isto realmente é preciso ler e meditar. Se vos fizer confusão esta sequência, pintem com uma cor só a parte dos animais, leiam tudo de seguida e depois leiam o resto, ficam com tudo separado, a parte da evolução das nações, dos reinos, e a parte que fala de questões espirituais, do céu, etc. Porque está tudo misturado. Mas é como se Deus não quisesse que nós nos focássemos só naquilo que é mau, mas que olhássemos para aqui, fôssemos perseverantes, nos mantivéssemos com os olhos abertos, mas ao mesmo tempo sempre com os olhos fixos nas coisas que são aquilo que Deus tem para nós, no melhor de Deus para nós, aquilo que é o nosso futuro, que é a nossa vida eterna. Deixo-vos então com este incentivo de continuarem a ler. Não desistam de ler, podem voltar atrás e reler o livro de Daniel, leiam o Evangelho de João, leiam Apocalipse, que revelam quem é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É aquilo que é o Senhor que voltará. Veio uma vez como servo sofredor, mas virá como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Um abraço a todos e até ao próximo vídeo.